E aí, gente, boa tarde a todos os irmãos que estão nos assistindo pelo Brasil, esparramado aí pelo nosso Brasilzão nesta tarde, tarde de bênção, uma tarde linda onde a gente está aqui apto para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. E nesta tarde, falando diretamente de Belo Horizonte, a todos os irmãos que estão esparramados pelo Brasilzão. Amém. Tarde. Falando diretamente pelo Brasilzão. Amém. Tarde. Falando diretamente pelo Brasilzão. Amém. Tarde. Falando. Falando. Glória a Deus. Louvado e bendito ao nome do Senhor. Não vai ser uma live muito grande, vai ser uma live mais pequena, né? Eu tenho um compromisso logo mais à tarde, mas hoje eu quero falar um tema que vai mexer com o teu coração, Aqueles que estão buscando uma resposta de Deus, aqueles que estão escondendo de Deus, aqueles que estão cansados, aqueles que estão passando por dificuldades e não sabem como resolver. É com você que eu quero falar, que Jesus quer falar. Eu quero falar sobre dois homens que passaram um período dentro de uma caverna. Isto. Dois homens que viveram um bom tempo dentro de cavernas, rodeados por rochas, isolados, sozinhos e solitários. No livro de 1 Reis, no capítulo 19, nós encontramos um profeta chamado Elias. Elias estava preso dentro daquela caverna. Não preso, mas ele poderia sair a hora que ele quisesse. Mas o seu medo, a sua angústia, a sua depressão, impediu que Elias prosseguisse e fosse adiante. E isso tem sido o problema de muita gente. Elias estava com muito medo. Mesmo depois que ele tinha tido uma grande experiência com Deus. Elias pedia, Deus respondia. Elias clamava, Deus ouvia. Elias gritava, Deus dava a resposta dos céus. A resposta de Deus na boca de Elias era certeza certa. O que Elias falava cumpria. Vai haver chuva, e acontecia a chuva. Vai cair fogo, e o fogo caía. O homem que tinha tanta experiência com Deus, ele acabou se afastando de Deus em meio ao medo, ao temor, e uma grande depressão tomou o coração daquele profeta. E por isso eles tiveram que passar um tempo dentro da caverna para recuperar, talvez, a confiança em Deus. As batalhas, quando elas se intensificaram contra Elias, ele testemunhou
o poder de Deus, ao vencer o poder da natureza, a morte, ele lutou contra Baal, ele lutou contra Acabe. Mas a próxima batalha para Elias não seria tão fácil. Elias já tinha lutado contra Baal, ele já tinha lutado contra Acabe, Elias já tinha lutado contra os profetas de Baal e agora Elias iria ter que lutar contra Jezabel. Jezabel era o maior inimigo de Israel e também de Elias e dos profetas santos de Deus. Porque Jezabel era o inimigo real. Jezabel não era uma lenda. Jezabel era uma personificação do mal em forma de mulher. E Elias sabia disso. Quando Jezabel falou com Acabe, deixa Elias comigo. Quando Jezabel recebe aquela notícia que Elias tinha matado mais de 300 profetas seus, tinham levado aqueles profetas diante de um rio, do rio Jordão, e matado eles ali. As águas do rio ficaram todas vermelhas, porque o profeta matou esses falsos profetas à espada. Elias jamais iria conseguir matar um profeta se a poderosa mão de Deus não tivesse a seu favor. Então, Elias, a luta dele agora era contra Jezabel. Jezabel tinha um contrato, Jezabel tinha um compromisso com Baal, o Deus da fertilidade, o Deus da natureza, o Deus da chuva, o Deus da natureza verde, dos campos verdejantes. Era nisso que eles criam. E quando Elias, com Deus, sua cidade natal era a sede mundial do culto a Baal. Analise bem para você. O mesmo comprometimento que Jezabel tinha com Baal, Elias também tinha com Jeová. E a cidade de Jezabel era a sede mundial do culto a Baal. Não é o que estamos vendo hoje, em nosso mundo afora? Uma idolatria que abrasa o centro das nações. Hoje os esportes tornaram-se o nosso Deus. Hoje a cerveja se tornou uma forma de deusa entre os homens e mulheres e jovens. As drogas, os mercadores de feitiçarias, que são chamados aqueles que são traficantes e que traficam drogas. Olha, Jezabel tinha gastado muito dinheiro por causa de Elias. Muita grana por causa de Elias. Por causa de Jezabel. Por causa de Elias. Jezabel tinha protegido, abrigado 400 profetas durante uma fome brutal que houve na terra por causa de Elias.
Porque Elias trouxe uma profecia de fome, dizendo que durante 7 anos não haveria mais chuva. E com essa seca, com a falta da chuva, os campos se secaram, os animais começaram a morrer no campo. Não havia mais alimento em nenhuma parte do planeta naquela região. Foi quando as mães começaram a devorar os seus próprios filhos porque estavam morrendo de fome. Por causa de uma profecia do homem de Deus chamado Elias. Mas Elias fez aquilo que Deus mandou que ele fizesse. E então Jezabel, ela vem, ela faz um juramento. Jezabel, ela faz um juramento. E ela faz um juramento e ela dá um tempo determinado para Elias sair da cidade, ir embora, fugir. Ela fez um juramento. Ela estava deixando o mundo, a região daquele lugar. Saber que Elias tinha 24 horas para sair da cidade. Escape, Elias, fuja, em favor da sua vida. E Elias, obedecendo com o conselho de alguém, Elias foge. Não precisou mandar uma companhia de soldados para matar o homem de Deus. Não. Ela tinha que desacreditar Elias. Esse era o trabalho de Jezabel, desacreditar o homem de Deus. É isso que o mundo faz hoje ainda. Eles querem te desacreditar. Porque o trabalho de Satanás, ele é maléfico. Ele vem como sapatinho de algodão e o trabalho dele é deixar a igreja desacreditada, o trabalho missionário desacreditado, a pregação do evangelho desacreditada, deixar os pregadores, os verdadeiros atalaias desacreditados, porque se ele conseguir, e ele está conseguindo, fazer com que a gente fique desacreditado. Se você for hoje para a Europa, eu nunca fui para a Europa e tem gente que vai para lá e gasta uma fortuna para conhecer pedras e paredes e casas e museus. Se você for para Londres, você vai ver o grande templo metodista vazio. Você vai ver a grande presbiteriana quase virando um museu. Grandes catedrais da Europa, na França, na Itália, na Alemanha, na Bélgica, na Holanda, na Inglaterra, estão virando bares, restaurantes e cinemas e casas de shows, porque o povo não se interessa mais ir nos templos ali para ouvir a palavra de Deus. Ali mesmo, na Inglaterra, onde John Wesley pregou durante as décadas de 1800, e ele pregava o evangelho do grande avivamento que veio sobre a Inglaterra através de John Wesley, através de Moody, através dos grandes atalaias que viveram ali. E hoje você vê os países da Europa afundados numa carnalidade tremenda. Pessoas não vão mais à igreja ali. Os templos estão quase todos vazios. As pessoas não têm mais interesse em conhecer a palavra, em ir
a igreja. E o nosso Brasil está acontecendo a mesma coisa, está indo para o mesmo caminho. Porque este é o trabalho que Satanás tem feito no mundo hoje. Desacreditar. Deixar desacreditado o poder da palavra do Evangelho. Desacreditar. E é o que está acontecendo. A prova é agora. Que eu estou aqui fazendo esta live e não tem ninguém assistindo. Mas eu estou aqui. Porque o Espírito Santo está me vendo. Porque o YouTube está mostrando aqui que não há nenhum espectadores assistindo. Esse é o trabalho de Satanás. Deixar você desacreditado. Deixar o Evangelho desacreditado. Porque se ele conseguir levar as pessoas a não crer mais neste livro, não existirá mais igreja. Então Jezabel, ela não precisava jogar um grande batalhão nas costas de Elias para prendê-lo ou matá-lo. Elias morreria por si mesmo. Elias seria destruído pela sua própria depressão, pelo seu medo, pela sua falta de coragem. É só desacreditar a pessoa. É só você difamar alguém, desacreditar alguém, que aquela pessoa, ela não vai mais se interessar por nada. O desânimo, a falta de coragem tem tomado a liderança de muitas igrejas e a maioria estão fechando os templos, estão voltando a ser profissionais. Estão voltando a serem advogados, engenheiros, pedreiros, carpinteiros, bombeiros. Hoje você vê pastores que eram pastores, estão hoje trabalhando de bombeiro, de pedreiros, carpinteiros. Deixaram de pregar o Evangelho, porque foram desacreditados. Ninguém mais acredita na palavra deles, eles não ouvem mais, eles não pregam mais. Porque a Jezabel do mundo desacreditou os grandes homens de Deus. Jezabel sabia que se ela matasse Elias, Elias ia virar um mártir. Elias ia ser considerado um grande herói, então, da época. Então Jezabel, com a inteligência de Satanás, com a influência de Satanás, Jezabel disse: eu apenas vou desacreditá-lo. Porque Jezabel sabia que Elias havia causado grande dano à religião de Baal do Monte Carmelo. Quando 350 profetas de Baal foram desacreditados. Elias havia provocado esse prejuízo tremendo para Jezabel. É um dano à religião de Baal. Esse é o trabalho da igreja, esse é o nosso trabalho. É deixar as religiões desacreditadas. As outras religiões que pregam um Deus diferente, as outras religiões que pregam uma forma de adoração que não é adoração verdadeira, o nosso trabalho é deixar ele desacreditado, mas a coisa está ao contrário, eles estão deixando a gente desacreditado. Por causa de quê? Por causa disso que eu estou te falando aqui agora. Por causa de quê? Disso que eu estou te desacreditado. O nosso trabalho é esse. Mas não temos fazendo este trabalho.
Hoje a pessoa está doente dentro da igreja e ela morre doente. Porque não há ninguém ali para desacreditar a doença. Não há ninguém ali para falar assim, não, essa doença, ela existe, mas ela não tem força para te destruir, porque você tem um grande Deus. Não tem. Olha, você está desempregado, mas tem um grande Deus que vai abrir portas de emprego para você. A igreja não tem ninguém para falar isso. Nós temos que desacreditar o desemprego. Temos que desacreditar a doença. Nós temos que desacreditar o exame que está dizendo que você está com isso, que você está com aquilo. Tudo o que Satanás manda para a igreja numa bandeja, nós aceitamos. Aceitamos o pecado vestido com as melhores roupas e com a melhor maquiagem que tem na cara. E entra dentro de nossas igrejas e nós aceitamos da maneira que ele está. É por isso que a igreja está nessa situação. É incrível. É a primeira vez que eu faço uma live que eu prego durante meia hora e não tem nenhum assistente. Não há ninguém vendo. Isso prova o que este livro tem dito. Elias, ele estava sendo procurado e caçado como se fosse um bandido, um marginal, porque ele tinha causado desgraça, tinha causado prejuízo para Jezabel. A igreja que está aqui é para dar prejuízo ao mundo e não dar lucro para o mundo. Qual é o prejuízo que você tem dado para Satanás? Qual é o prejuízo que você tem dado ao inferno? Qual é o prejuízo que você tem dado? Vamos? Jezabel sabia que lá do Monte Carmelo foi uma grande derrota que ela sofreu, que ela passou. Então ela pensa em achar uma forma de não piorar a situação, porque se ela matasse Elias iria sair como mártir e como herói e acabaria piorando a situação. E Jezabel precisava que Elias fugisse. Este era o plano de Jezabel. Eu preciso que o profeta fuja. É disso que eu preciso, que o profeta fuja. Fuja. Aleluia. Esse era o trabalho de Jezabel. E é o que o Satanás tem feito para você também. Fuja da igreja. Fuja dos cultos. Quando você vir alguém pregando o evangelho, pregando a palavra de Deus, fuja. Você não precisa ficar ouvindo esses caras. É isso que Satanás fala. Fique em casa. Continue diante da sua televisão. Continue deixando o controle remoto te monitorar e continue. Para que você vai perder algumas horas diante de alguém que está falando sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre cura divina, sobre libertação, sobre bênção? Para quê? Então, é isto que Satanás tem feito. Às vezes as pessoas, eles preferem
fazer o plano de Satanás do que seguir o plano de Deus. Essa é a realidade. Era isso que Jezabel estava planejando fazer. Era isso. Satanás, ele sabe que se ele fazer você ficar desacreditado, ele terá vitória sobre você. Aí, depois de meia hora de pregação, chegou a primeira pessoa aqui me saudando aqui, a Tânia Maria. Boa tarde, pastor. Depois de meia hora. A primeira assistente, a primeira hora. Depois de meia hora, chega a primeira assistente para me ver no Face pregando a palavra de Deus. É isto que é isto que Jezabel estava fazendo, desacreditando Elias. É isto que Satanás está querendo fazer com a igreja, deixar a igreja desacreditada. Deixar os pregadores desacreditados. Deixar os pregadores sem crédito. Sem crédito. Quando você chega diante de uma igreja, você vê uma igreja vazia e você diz: tem pecado ali. Não, não é o pecado, não. É porque o povo não está querendo nada com Deus. Na maioria das vezes, a pessoa tem mais tempo para o diabo do que tempo para Deus. É impressionante como que você vê, em pleno domingo de manhã, 8 da manhã, você passa diante de um templo e você vê suas portas trancadas. No horário de escola bíblica dominical, e cadê o povo para aprender a palavra de Deus? Eles estão em suas casas. Eles estão se preparando para ir a um shopping. É domingo, eu quero me divertir. A geração do divertimento. E isto acabou deixando Elias desencorajado. A primeira coisa que desencoraja um pregador é quando ele não tem ninguém para ouvi-lo. Você sabe por que tem mais de meia hora que eu estou aqui na live? É porque eu sou um cara muito teimoso. É verdade. Eu sou muito teimoso. Tem 31 minutos que eu estou aqui pregando. Tem 1 minuto que a Tânia entrou no ar. Eu fiquei meia hora sozinho, eu e Deus, falando aqui. Aleluia. Mas o que deixou Elias desencorajado foi porque Elias viu que todos abandonou ele. Elias ficou sozinho. Depois que ele obteve aquela grande vitória no Monte Carmelo, em vez do povo de Deus apoiar Elias, eles fugiram. Eles fugiram. Ele tinha causado grande dano à religião de Baal. E ele então foge. Jezabel planejou um plano, falou assim: eu quero que ele fuja, eu não vou matar Elias, eu vou fazer com que ele fuja. E Elias faz exatamente aquilo que Satanás e que Jezabel havia planejado. Fugiu. E desencorajado, o pregador correu do Monte Carmelo, no norte, a Bérseba. O dia inteiro. Ele correu durante o dia todo. Ele foi do norte a Bérseba, no sul. Ele atravessou aquele estado todo ali do sul, no Carmelo. Ele colocou a maior distância possível entre ele e Jezabel. Ele foi correndo,
fugindo, 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 fugindo e olhando para trás, olhando para trás, olhando para trás, para ver se Jezabel vinha atrás dele. Sabe por quê? Porque Jezabel tinha feito um plano. Elias caiu dentro daquele plano. Não é o que a igreja está caindo hoje? Estamos caindo no plano de Satanás. E com seu servo no espelho, o retrovisor, ele foi ao Monte Sinai. Elias estava no espelho, toda hora olhando para trás. Será que Jezabel vem? Ele foge para o Monte Sinai. Ele foge. Ele foge para o Monte Sinai e chega ao Monte Horebe. Encontra uma caverna. Quanta liderança hoje está orando a Deus pedindo uma caverna. Quanta gente hoje perdeu as bênçãos de Deus, perderam a presença de Deus, perderam coisas grandes de Deus porque estão dentro de suas cavernas. Perderam coisas grandes de Deus porque estão dentro de suas cavernas. Achou um cantinho e não sai mais dali. Você fala com a pessoa, vem aqui em casa, vem fazer uma visita para mim. Sai um pouco. Ah, pastor, eu não quero não, estou muito desanimada da vida. Eu quero ficar aqui em casa, aqui eu tenho meu sofá, aqui eu tenho a minha televisão, aqui eu tenho a minha água gelada, eu tenho o meu cão. Tenho tudo aqui que me dá prazer. Para que ir à igreja? Para quê? Ah, eu vou gastar muito dinheiro indo aí em Belo Horizonte. Então, é o que está acontecendo hoje. Olha, depois de 35 minutos, entra no ar a Lu Alves e entra no ar o Miguel Lopes. Miguel Lopes também lá de Goiânia, a Lu Alves de Portugal e a Tânia de São Paulo. 35 minutos para ter 3 pessoas nos vendo. Eu fiz a chamada meia hora, quase 40 minutos. Teve uma irmã que falou comigo, pastor, eu não estou vendo a live porque eu não estou sendo mais convidada lá no privado, que é no chat. E eu falei com ela, você é a primeira das pessoas que eu convido, porque o primeiro nome que eu coloco aqui no celular é Maria. E aparece mais de 50 Maria, que são minhas amigas do Face. E você é a primeira que aparece. Aí depois eu coloco a letra T, aí aparece a Tânia. Eu coloco a letra L, parece a Lu. Coloco a letra M, parece o Miguel. O pastor conhece as suas ovelhas. Eu sei daquela ovelha que bebe um pouco de água e vai embora. Eu sei daquela ovelha que fica uma meia hora. Eu sei daquela ovelha que fica até o final, para pegar até a sobremesa. É o caso da Tânia. E é o caso da Lu Alves, quando a minha live é mais cedo. O Miguel Lopes, ele vem, ele toma um pouco de água, come um pedaço de pão e vai embora para casa. O pastor conhece as ovelhas dele. Mas o importante é que a pessoa vem para ver. É isto que Jezabel fez com aquela geração. Jezabel desacreditou o profeta. Jezabel desencorajou Elias. Deixou Elias desencorajado. Quando o pregador chega na igreja, ele vê que quase ninguém está ali no templo, ele fica desencorajado, ele fica desanimado, ele fica triste. E foi isso que aconteceu com Elias. Elias fugiu. Se um dia você não ver o pastor Abrão mais aqui na live, você pode pensar aqui, ele foi para o Monte Carmelo. O pastor Abrão está lá no Monte Horebe. Ele está dentro de uma caverna.
Mas claro que eu nunca vou fazer isso, porque eu tenho uma fé diferenciada. Eu não abro mão do meu Deus. Eu não posso abrir mão do meu chamado. Nem que apareça 10 Jezabéis na minha vida, no meu caminho, para me desencorajar, eu sempre vou ter a presença do Espírito Santo para dizer, prossiga, prossiga. Por isso que eu fiquei aqui durante esse tempo todo sozinho. Eu fiquei 30 minutos falando sozinho com o microfone. Mas até que a Lu Alves entra no ar e me convida para me jantar. E eu agradeço a alguns irmãos que já estão entrando no ar, como é o caso da Maria Lúcia da Costa. É igual eu falei com vocês podem estar sozinhos. Mas fique ligado, porque sempre eu estou entrando no ar. Olha, Elias sabia que o Monte Horebe era um lugar sagrado. Você tem que saber que você tem que estar no lugar sagrado. Você tem que estar dentro da história. Elias foi para o Monte Horebe porque ele sabia lá, aquela caverna, eu vou me esconder lá, porque lá é um lugar sagrado. Ele estava desencorajado. Elias estava triste. A Bíblia diz que Elias senta debaixo de um zimbro, ele perde até a morte. Ah, Senhor, eu não sou melhor do que ninguém, manda para mim a morte, eu quero morrer. O melhor lugar para você encontrar encorajamento, força de Deus, de vez em quando, você estiver assim, procure o Monte Horebe, corra para o Monte Horebe, vá para um lugar sagrado. Vá para um lugar sagrado, né, Tânia Maria? Em vez de você ir para um shopping, vai para alguma igreja, entra dentro de um templo e vá orar a Deus. Entre no templo batista, no templo metodista, entre no templo da Cristã do Brasil, entra no templo da Assembleia de Deus. Não importando que igreja você congrega, vá no lugar que é sagrado. Mas o cristão, quando ele está em depressão, desencorajado, sempre aparece um filho, sei lá o que de quem, e fala, vamos, vou levar você no shopping. Vamos lá comer uma tábua? Vamos lá comer lá um churrasco? Vamos comer um hambúrguer? Aí você vai ficar animado. Você vai me deixar animado pagando um hambúrguer para mim, Lu Alves? Se eu sou um pregador do Evangelho, se eu sou um atalaia, se eu sou um profeta de Deus, eu estou desencorajado, estou triste, estou caidão, estou em depressão, o que a Lu Alves tem que fazer? Estou dando claro, eu estou dando exemplo. Ela vai falar, pastor, tem um culto hoje maravilhoso lá na minha aldeia. Sabe o que eu fiz? Eu convidei o senhor para pregar lá hoje. Porque eu sei que o senhor ama pregar a palavra de Deus, eu sei que o senhor está meio cansadão, eu sei que o senhor está desencorajado, eu sei que o senhor está triste por alguma coisa, você perdeu algo importante na sua vida, eu sei que o senhor está muito para baixo, mas eu sei que o senhor é homem de Deus, o senhor é cheio da unção de Deus. Eu espero que a Lu Alves diga isso mesmo, né? A Lu Alves nos conhece online, eu sei, ela me considera. E ela fala, mas eu convidei o senhor para pregar no culto lá, o senhor vai? O culto é na casa de uma amiga. Eu falei do senhor para a família ficou impactada com o seu testemunho, mas eu vou falar, não, Lu, não, eu estou na caverna, Lulu, eu estou cansado, Lu Alves, eu estou triste, menina, eu estou muito derrubado. Mas a Lu é menina de Deus, a Lu é mulher de Deus. Você vai falar, não, pastor Abraão, o senhor não pode deixar de ir, eu já convidei o pessoal. O senhor está sendo divulgado na aldeia, todo mundo está ouvindo que o senhor vai lá pregar e dar o testemunho, o senhor vai ter que sacudir a poeira, o senhor vai ter que pegar a tua capa cheia de poeira do chão, o senhor vai ter que tirar as teias de aranha que está sobre o seu cabelo,
O senhor vai ter que tomar um banho, o senhor vai ter que pentear o cabelo, fazer a barba e vamos embora. O senhor vai pregar o evangelho. É desse jeito. Mas quando, Lu Alves, acontece um caso de você encontrar um líder, um homem de Deus, um irmão, uma irmã, que está para baixo, igual Elias estava, sem coragem, desencorajado, sozinho, triste, solitário, a pessoa fala, não, eu vim aqui te buscar. Você veio me buscar para assistir um culto? A pessoa fala, não, eu vim te buscar para você ir lá no clube comigo. Eu e meu marido, nós somos sócio de um clube aqui, fazemos parte aqui, né, sócio. E nós vamos levar você para você dar um mergulho na piscina, para você dar uma andada na academia, para você tomar um sorvete. Isso é bom, não estou falando que você não deva fazer isso, mas quem está doente, você leva aonde? Você leva na farmácia para tomar algum remédio ou para uma clínica espiritual. Se alguém está com fome, você leva ela onde? Você leva numa padaria para pagar um pouco de mortandela para a pessoa. Então, tem muita gente hoje desencorajada. Tem muita gente hoje triste, solitária dentro da igreja. Por quê? O espírito de Jezabel está no meio de nós. Quer deixar a gente desacreditado. Quer deixar você desacreditado. Né? Olha, eu preciso ir ali agora. Tirar 35 xerox do meu exame que eu fiz, porque eu tenho que marcar consulta de retorno. Mas eu falei com a minha esposa, não vou agora não, vou fazer uma live. Vou pregar um pouco a palavra de Deus, né? E aí a minha esposa chegou aqui, olhou aqui e falou, viu aqui, 0. E ela falou, tem meia hora que você está aí pregando e ninguém entrou ainda. Eu falei, por enquanto não. Como dizendo, eu já deveria ter ido lá tirar o xerox. Não, eu deveria estar aqui. Porque Deus me colocou aqui. Aqui por enquanto é meu lugar. Primeiro é o reino, depois as coisas de Deus serão nos acrescentadas. Amém? Aleluia. Elias foi para o lugar que era o monte sagrado. A história de Israel era centrada nas reuniões de Moisés com Deus daquela montanha. Deus falava com Moisés ali no Monte Horebe, aonde Elias estava. Aquela caverna que estava ali, ao lado dos paredões da rocha do Monte Horebe, ela pode ter sido a mais sagrada do que Elias imaginava. Ali se tornou uma catedral quando Elias chegou ali. Aonde há um profeta de Deus, há a presença de Deus. Aonde há um homem de Deus pregando, há a presença do Espírito Santo de Deus. Olha, aquela caverna foi a mais sagrada do que ele imaginava. Até hoje existe aquilo ali. 590 anos antes. Olha, 599 anos antes. Moisés havia subido aquele mesmo monte, aquele mesmo lugar, e se viu perto de uma fenda da rocha. Moisés. Aleluia, Deus já tinha passado por ali. Deus já tinha passado por ali. Deus já tinha passado por ali. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus já tinha estado lá. Há 600 anos atrás.
Moisés subiu aquele monte e havia uma fenda no meio daquela rocha. E muitos historiadores, comentaristas experientes da palavra de Deus, eles dizem que a caverna de Moisés, em 1 Reis 19, pode ter sido a caverna de Elias. Naqueles mesmos paredões de pedra que Deus passou e disse: Moisés, você vai me ver pelas rochas, pelas costas você vai me ver. Eu vou passar pela fenda das rochas e você vai poder me ver. Aleluia, aleluia, eu estou vendo. Gente, olha as costas do meu Deus. Olha as costas do meu Deus. Olha, que ombros largos. Gente, que luz, que clarão, que brilho, que glória. Você me verá pelas costas. Senhor, não passa muito rápido. Eu quero ver a cor do teu cabelo. Eu quero ver se eu consigo ver um pouco da tua barba. E Deus disse: Moisés, eu vou passar. Fique atento, Moisés, eu vou passar. Aleluia. Perto de uma fenda na rocha. A caverna de Moisés em Êxodo 33 é a caverna de Elias em 1 Reis 19. É o mesmo lugar, gente. Glória a Deus. E quando Elias ouve um grito, uma voz: Elias, Elias, Elias. Elias sai com o manto cobrindo o rosto, porque não consegue olhar e ver quem está falando. Elias, Elias, você está aí, Elias, Elias. Olha, Deus está chamando alguém pelo nome hoje. Adão, Adão, Elias, Elias. Ele chama. Olha, gente, lugar sagrado, lugar sagrado, lugar sagrado, Maria Lúcia da Costa, lugar. Vocês estão no lugar sagrado. A nossa live é um lugar sagrado. Aqui é um lugar sagrado porque aqui se prega a palavra de Deus como ela é. Olha, 2 homens em uma caverna no Monte Sinai. Um estava procurando, o outro estava se escondendo. Elias se escondia da fúria de Jezabel. Elias se escondia da presença de Deus. E Moisés procurava a presença dele. Cadê? A presença do Senhor. Moisés, eu vou passar pelas fendas da rocha. Jeová Jiré, cadê o Senhor? E de repente Moisés ouve um barulho. Ele olha e ele vê alguma coisa se mexendo nas rochas. As rochas se movendo. Pedaços de pedras caindo. Um grande poder de um Deus poderoso passando pela fenda da rocha. Barulho de passos, pum, 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 pum. Moisés então diz: o Senhor está vindo, o Senhor está vindo, o Senhor está vindo, o Senhor está vindo. E ele ouve um barulho de um vento, muito forte.
E Moisés então fala, ele está vindo, quando ele olha, ele pode vê-lo. Que maravilhoso, que Deus forte, príncipe da paz, ó grande rochedo forte, maná que veio do céu. Essa experiência foi maior do que a experiência da sarça que ardia e não apagava. A sarça representava um fogo santo que não se apaga, mas Deus entre a penha das rochas era um Deus que estava perto de Moisés, tão perto, mas tão perto, uma glória tão grande. Gente, estava procurando. Moisés estava procurando Deus entre as penhas da rocha. Só que Deus não falou a hora que ele iria passar. O outro se escondendo. Seus motivos. Elias tinha os seus motivos e Moisés também tinha os seus motivos. Elias tinha a sua posição de vida e Moisés também tinha a sua posição de vida. Eles não poderiam ser mais diferentes, mas a visita a uma caverna nos Sinais era exatamente o que ambos precisavam. Deus vai visitar a caverna de você hoje à tarde, meu irmão, minha irmã. Deixa Deus visitar esta caverna fria, gelada da tua vida, em nome de Jesus. Gente, todos dois precisavam da presença do poder de Deus, da presença de Deus, tanto Elias como Moisés. A visita a uma caverna. Talvez é isto que eu também precise, você também precise. É da visita desse Deus poderoso hoje à tarde. A nossa vida ocupada demais. Nós precisamos encontrar nossa própria caverna. Você precisa encontrar sua própria caverna, para que você possa, pelo menos, ficar um pouquinho a sós com Deus. É isso aí. Maria Lúcia da Costa, eu preciso encontrar minha caverna, porque muitas das vezes eu preciso ter um tempo a sós com Deus, Lu Alves. Aonde está a tua caverna? Precisamos ter esse tempo com Deus. A de Elias durou 3 anos. A de Moisés foi um momento. E você, quanto tempo você tira para estar com Deus? Precisamos encontrar um lugar onde o telefone, celular não toque. Alô? Alô? Quem está falando? Eu não posso responder, eu estou na caverna com Deus. É preciso, gente. Gente. A nossa vida está muito ocupada. Você precisa encontrar a tua caverna. Precisamos ficar sozinhos com Deus. O telefone não toque, onde as contas de redes sociais não precisam ser atualizadas, e horários a cumprir, não deixa a gente sufocado. Moisés encontrou uma direção. Aleluia. Moisés encontrou uma direção. Elias encontrou encorajamento. Talvez a razão de nossas vidas, de nossas dúvidas e desânimo, seja a falta de tempo.
que passamos a sós com Deus. Vocês concordam comigo? Vocês que estão me vendo? Nós temos tempo para nossas viagens, temos tempo para nossas compras, temos tempo para pagar nossas contas, temos tempo para trabalhar, temos tempo para ir ao cinema, temos tempo para a nossa academia, mas está faltando tempo para Deus. E nossos netos estão sendo mal criados, nossos filhos estão sendo mal criados, distanciados da igreja, distanciados da obra de Deus, e você não sabe como vai ser a segunda geração. Gente, será que a segunda geração nossa que vem aí, meus filhos, meus netos, serão mais crentes do que eu? Serão mais santos do que eu? Esta é a minha esperança, que meus netos preguem mais do que eu, que meus netos leiam mais a Bíblia do que eu leio, que os meus netos sejam maior do que eu, que os meus netos sejam mais cheios da glória do que eu. Que geração é essa? Onde 80% dos presos da cadeia são filhos de pastores? Te louvarei. Lu Alves, o seu filho vai ser melhor do que você, porque você é uma mãe cristã, é uma mãe que teve um encontro com Deus dentro de uma caverna. O que o Pedro vai ser no futuro? O Pedrinho vai ser no futuro, vai ser um crente melhor do que eu. Gente, você imaginou daqui 15 anos o Lucas Abraão é filho do pastor Abraão, é o pastor Lucas. Meu neto, Ezequiel Azaf, neto do pastor Abraão, prega como vovô. Que geração é essa que não tem tempo para Deus? Que não tem tempo para os seus filhos, não tem tempo para a igreja, não tem tempo para nada. Só encontramos tempo para nós mesmos. E estamos secando como a erva. A razão de nossas dúvidas, o desânimo, a falta de tempo. Na caverna, eles falaram com Deus. Eles falaram com Deus. Eu estou querendo dar uma pintura aqui nesse quartinho aqui, ó. Se algum irmão puder me ajudar aqui a comprar uma tinta, eu agradeço de coração. Estou falando com Deus. As paredes estão prontas para ser pintadas. Toda a caverna. Estou aqui na caverna. Mas essas paredes todas sujas de reboque, suas pinturas encardidas, precisando de uma renovação. Eu não sei de onde virá a provisão para pintar isso aqui. Mas aqui nesse lugarzinho solitário, só eu diante do microfone com vocês aí, que eu nem conheço pessoalmente. Só a Tânia por enquanto. Deus tem falado ao meu coração. Deus tem falado comigo. Na caverna eles falaram com Deus. Moisés falou com Deus como um amigo fala com um amigo. Eu estou falando com vocês hoje à tarde como eu falo com um amigo. Amiga Lu Alves, minha amiga Maria Lúcia da Costa, minha amiga Tânia Maria de Carvalho, meus amigos. Eles falaram com Deus como fala com um amigo. E um Elias aborrecido, ele falou com Deus palavra de raiva e frustração.
Leia a conversa de Elias com Deus para você ver. Elias estava nervoso. Elias estava com raiva. Elias estava angustiado. Ele estava aborrecido. E ele fala com Deus palavras de raiva, de frustração. Mas é fascinante que eles estivessem falando com Deus. Mesmo que você fale com ele com raiva, mesmo que você fale com ele em meio à sua frustração, Deus quer que você fale com ele. Deus quer que você fale com ele. Eles não estavam orando, eles não estavam adorando, entendam, eles estavam falando com Deus. Eles não estavam lá ajoelhados. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença do meio que darei. Não, eles não estavam fazendo isso. Eles estavam conversando. Não estavam adorando, não estavam louvando, eles estavam falando com Deus. É diferente. Eu aprendo aqui que podemos falar com nosso Pai. Podemos falar com nosso Pai. Podemos falar com Ele. Agora são 4h20 aqui em Minas Gerais e eu posso falar com Ele agora. Não sei, aí na aldeia da Lu Alves, em Portugal. Agora à noite aí você pode falar com Ele. É claro que às vezes caímos de joelhos diante dEle em adoração. Às vezes oramos humildemente de acordo com a sua vontade. Mas esses homens, Moisés e Elias, eles tinham um relacionamento tão grande com Deus, um relacionamento tão grande, uma comunhão tão grande, que eles podiam manter uma conversa com Ele, como se estivesse falando de amigo para amigo. Aleluia! Glória a Deus! O meu sonho é ter esse relacionamento tão grande com Deus, que, como Moisés e Elias tinham, conversavam com Deus. Na caverna, eles voltaram para a palavra de Deus. Não tem aonde correr, Tânia Maria. Eles voltaram para a palavra de Deus. Deus disse a Moisés que escreveria suas palavras nas tábuas de pedra. Ele disse: Moisés, tudo que eu estou conversando com você aqui, meu amigão, escreva nas tábuas de pedra para mim. E Moisés pegou uma tábua de pedra e começou a escrever. Deus foi lá e queimou aquelas pedras, e as pedras ficaram prontas, e Moisés começou a escrever. Deus é meu amigo, acabei de conversar com o Senhor, aleluia, não terás outros deuses diante de mim. E foi lá escrevendo. Aqui Moisés que escreveu. Não era Deus que jogava a palavra dele em fogo e batiam na rocha e aparecia a palavra, não. Aqui foi Deus que disse a Moisés: escreva, Moisés, escreva você. Olha, agora para Elias, a Bíblia fala: eis que veio-lhe a palavra do Senhor. Eis que veio a palavra do Senhor. Ei, você que está me assistindo agora, o local isolado é um ótimo lugar para abrir a Bíblia e começar a ler. Às vezes eu vou aqui na praça, aqui pertinho, e eu sento debaixo de uma árvore, na sombra, e eu fico lendo. O Espírito, porém, expressa que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganosos e a doutrina de demônios. Eu vou lendo. Diferente, para Moisés, Deus manda que ele escreva a palavra. Para Elias, não. A Bíblia fala que Deus não pede que Moisés escreva o que ele está ouvindo, a conversa deles. Mas a Bíblia fala que Deus veio a Elias, eis que lhe veio a palavra do Senhor.
Olha, vocês três que estão me assistindo, a Lu Alves, a Tânia, a Maria Lúcia da Costa, se tiver mais alguém que comenta para me citar o meu nome, eu creio que não tenha. Mas vocês são privilegiadas, porque hoje à tarde veio a vocês a palavra de Deus. Às vezes precisamos colocar as notas e comentários e programas de computador de lado. Isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Às vezes nós precisamos colocar isso de lado. Internet, isso aqui, ó, celular, joga-se de lado às vezes. Temos que deixar isso de lado. Programas de computador, comentários, notas e apenas ler a palavra de Deus sem sermões, sem aulas, sem esboços, apenas a Bíblia. Apenas a Bíblia. Não, pastor, eu vou ler um livro. Não, leia a Bíblia. Eu tenho um monte delas ali. Eu quero ter mais. Eu quero ter mais Bíblia porque eu amo a palavra de Deus. Elas estão lá. Tem duas ali que a Tânia me deu de presente. Estão lá. Sem sermões, sem aulas, sem esboços, apenas a Bíblia. Deus quer desafiar você hoje. Deus quer desafiar você hoje. Na caverna, Elias e Moisés foram desafiados por Deus. Desafiados por Deus. Moisés ficou impressionado com a importância da presença de Deus, guiando o povo de Deus. Elias ouviu a pergunta. Deus está perguntando hoje. Enquanto que Moisés tinha o desafio da presença de Deus, Elias tinha o desafio de ouvir Deus chamando ele pelo nome. Que fazes aqui, Elias? Meu Deus! Que fazes aqui, Elias? Ambos os homens foram lembrados que eram incapazes de realizar os assuntos do rei e seu reino em seu próprio poder e capacidade. Os dois. Não é sobre nós. É bom a gente ir à caverna e deixar que o Senhor nos lembre. Eu não tenho poder, eu não sou nada. Moisés sabia disso, Elias sabia disso, então é por isso que de vez em quando nós temos que ir à caverna para falar Deus. Na caverna Deus passou por eles. Passou por Elias e Deus passou por Moisés. Está me entendendo? Deixa Deus passar por você hoje. Se você está entendendo a mensagem, diga para mim, pelo amor de Deus, pastor Abraão, eu estou entendendo. Você não vai ouvir isso em seminários. Você não vai ouvir isso no culto à noite na igreja, porque eles não pregam mais isso. Você sabe que eu estou falando a verdade. Na caverna, Deus passou por eles. E quando Deus passou por Moisés, a glória do nome de Deus foi proclamada. Quando Deus passou por Elias, aleluia, que mensagem que Deus me deu hoje à tarde. Quando Deus passou por Elias no Alves, houve um vento forte, forte. Houve um terremoto. Houve um incêndio. Este foi o momento de mudança na vida desses dois homens. Quando essas coisas acontecem na sua vida, é porque haverá mudanças. Haverá mudanças, haverá mudanças. Deus passou.
Eles experimentaram manifestações impressionantes da magnificência de Deus que ninguém mais conhecia. Quando estamos sozinhos com Deus, irmã Tânia Maria, você ainda está aí, minha querida? Estamos em um lugar aonde Ele pode passar e mudar nossas vidas para sempre. Na caverna, eles morreram para si mesmos. É na caverna que o eu morre. Quando Moisés finalmente voltou para os filhos de Israel, ele teve que colocar um véu sobre o rosto. Olha só, gente. Todo mundo que viu seu rosto brilhando sabia que não era mais Moisés, mas Deus falando por meio de Moisés. Vai chegar um dia que eu vou olhar para a Tânia Maria e vou dizer assim: Deus está falando através da Tânia. Deus está falando através da Lu, Deus está falando através da Maria Lúcia da Costa. Quando Elias parou de falar e começou a ouvir a voz mansa e delicada de Deus, ele impactou Azael, Gel e ungiu o próximo poderoso profeta de Israel, Eliseu. Aleluia! Elias passaria o resto de sua vida pregando para o mundo que sabia que ele era diferente. Ele era a voz de Deus. Aleluia! Está aí, Tânia. Profetiza, minha querida. Eu quero concluir porque eu tenho que ir lá tirar o xerox dos meus exames. Olha, George Miller, quando questionava sobre o seu poder espiritual, respondeu simplesmente: um dia George Miller morreu. E terrivelmente difícil morrer para nós mesmos quando estamos envolvidos na atividade agitada da igreja. Fale para você mesmo: a velha Tânia, a Tânia morreu. Um dia George Miller morreu. Um dia Abraão morreu. Foi quando eu aceitei Jesus como meu Salvador. Tem que haver um compromisso, gente. Tem que haver um compromisso no calendário, onde ficaremos a sós com Deus em um lugar especial. E o deixaremos trabalhar em nossos corações. Precisamos encontrar nossa própria pequena caverna. Encontro hoje à tarde. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Grande Deus, querido Pai, estou aqui para te louvar, Senhor, para te agradecer pela palavra que tu me deste nesta tarde, abençoando os irmãos que assistiram a live e aqueles que vão assistir amanhã ou depois, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor amado, a irmã Fátima, que está assistindo diretamente de Goiânia, a irmã Maria Lúcia do Norte, a Tânia Maria do Sul, a Lu Alves de Portugal e outros que entraram na live, mas não permaneceram, mas assistiram um pouco. Abençoa todos eles e a mim, me dê força para continuar pregando. Eu dou a ti toda a honra e toda a glória no soberano nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Qual é a sua caverna? Que Deus te abençoe. Deus abençoe os amados e queridos irmãos. Se você puder nos ajudar, aqui está o Pix da minha esposa, tá bom? Você que me ajudou, agradeço você. Inclusive as 3 que estão me assistindo já me ajudaram. Graças a Deus por isso. Eu louvo a Deus pela vida da Tânia, louvo a Deus pela vida da Maria Lúcia da Costa e louvo a Deus pela vida da Lu Alves, lá em Portugal. E eu sei que quando eu apelo aqui pedindo ajuda, eu sei que vocês estão com o coração aí grande, aberto,
querendo nos ajudar. Então peça a Deus que abençoe a vida financeira de vocês 10 vezes mais, para poder continuar com a sua generosidade, nos socorrendo e nos abençoando. Deus abençoe vocês, tá bom? Aleluia. Até de noite, que vamos trazer outra live, tá? Glória a Deus.